E vamos falar também de uma crise que explodiu no Galo, gente. Ontem o Atlético Mineiro virou um caos. O Rony chegou a pedir a rescisão do contrato para sair por causa de dívidas do clube com o Rony. Aí depois convenceram o Rony a ficar. Aí tem notificação extrajudicial do Guilherme Arana, do Scarpa, do Igor Gomes, para também receberem valores aí devidos pelo Atlético Mineiro. E aí vai caber aquele debate que o Mauro sempre puxa aqui no programa. Será que SAF vale a pena no Brasil? A gente já viu a situação do Vasco da Gama, que afundou ainda mais com a SAF 777. Agora a gente vê essa situação do Atlético Mineiro, que pareciam ser, né, os heróis, os 3 R's, magníficos para o clube, já estão sendo cobrados e tendo que se pronunciar porque o time não ganha, não tem resultado e os jogadores não estão sendo pagos. Então, são 2 casos já de situação bem questionável de SAFs. Tem a SAF do Cruzeiro que vai indo bem, tem a SAF do Botafogo que vai bem por um lado e é questionada por outros. Agora, Atlético Mineiro, depois do fracasso da SAF do Vasco da Gama, pode ser sim um fracasso se esses caras não encontrarem o rumo. Que papelão do Atlético Mineiro, porque todos esperavam, todos, que quando os 3 R's comprassem o Atlético, nossa, eles são torcedores, eles vão dar um jeito no Galo. E aí ajudaram a construir a Arena do Galo, ajudaram a reerguer o clube. E agora que eles compram o clube e que são donos, não estão nem pagando o jogador, gente. Isso é um papelão. Olha o tamanho da fortuna dos caras que são os donos do Atlético Mineiro hoje. Para ficar devendo o jogador, para o Rony ter que ir na imprensa e falar que vai embora, que vai rescindir porque não está recebendo, para o Arana, que é ídolo do Galo, mandar uma notificação extrajudicial para cobrar, Scarpa mandar notificação extrajudicial, Igor Gomes. Cara, é um papelão do Atlético Mineiro. É um papelão. Porque, me desculpa, essa SAF, muitos encaravam como a salvação do Galo, como torcedores que iriam botar dinheiro, que iriam levar a sério. E olha a palhaçada que está virando. Não estão conseguindo resultado. Chegaram até nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado, mas não ganharam. Estão fazendo papelão no Brasileiro e provavelmente por isso, pô. Porque os caras não estão recebendo. Agora, Mauro, você sempre chamou atenção. SAF não significa a salvação. E essa situação do Atlético só não é mais bizarra, Mauro, do que aconteceu com o Vasco na 777, né? Mas sim, eu acho que isso mostra que o fato de o dono da SAF ser rico não significa que ele vá colocar dinheiro de outro negócio que ele tem, né, do próprio bolso, no time de futebol a vida inteira. O Atlético fez investimento no seu futebol nos últimos anos desproporcional ao seu faturamento. O Botafogo também. São clubes, times, né, que passaram a ter jogadores caros, elencos caros, e você pega a receita do clube e vê, a conta não fecha. Então depende desses aportes. Quando resolve não fazer mais, aí surge essa situação. E aí tem que ver, né? Só com uma análise contábil de especialistas, conhecendo o contrato social, todos os acordos, para entender como fica esse endividamento da SAF. Porque a SAF é uma empresa, ela pode se endividar, ela pode quebrar. Isso envolve o patrimônio dos donos ou não? Ou pode quebrar e acabou? Como é que funciona isso? Eles respondem com o próprio patrimônio? Não sei, a gente não sabe isso. O fato é que não é nada surpreendente o que está acontecendo. É uma coisa mais ou menos previsível. As coisas são assim, né? Você vê o caso do Vasco. O caso do Botafogo me chama a atenção, por exemplo. O Piperno acompanha muito lá o futebol francês e certamente está acompanhando todo o drama do Lyon, né? O Lyon só não foi rebaixado, na minha opinião, não sei se o Piperno concorda, o Vampeta, porque é um time grande,
O campeonato francês está enfraquecido, perdeu o valor de mercado com a saída dos astros do PSG. Nossa, né? Messi, Neymar, porque assim, o PSG é campeão europeu, mas uma coisa é vender para o mundo, olha, esse campeonato joga o Messi, esse campeonato joga o Mbappé, esse campeonato joga o Messi, o Mbappé e o Neymar juntos. Aí o cara compra o pacote que tem o jogo do PSG. No mundo inteiro. Sem eles, o PSG, mesmo campeão, não tem mesmo peso para entrar em certos mercados. Deve recuperar um pouco do valor de mercado, talvez, nessa próxima temporada, mas ele se desvalorizou. Os clubes franceses passaram a receber menos dinheiro. Aí você pega o Lyon, que é um time grande, e joga para a segunda divisão, você torna menos valioso o produto. Eu entendi dessa maneira, digamos assim, a acomodação que criaram ali, que o time estava rebaixado. Aí criaram, não, você faz isso, faz aquilo, negocia dali, mas para isso tudo, o Textor teve que ser afastado. E colocaram lá, esqueci o nome dela agora, uma pessoa que está à frente. E na competição... Oriental. Que é da área management, que é a credora da Eagle. E agora a Eagle não tem mais. Então, assim... dentro da competição estava ali em quinto, sexto, diferente do Bordeaux, que estava lá embaixo, né? Isso, o Bordeaux já estava no buraco, já foi embora. Que era outro time grande. Já caiu o Bordeaux. Quarto divisão. Está recomeçando na última divisão. Então você já perdeu o Bordeaux, um grande. Aí você perde o Lyon... E tem o PSG nadando de braçada, que a preocupação da Liga ali, do pessoal da DNCG, lá, o órgão regulador, é também manter esse campeonato valioso. Não, você mata a galinha dos ovos de ouro, que já nem são de ouro, então assim, né? Então, eu acho impressionante como se fala do Botafogo sem se preocupar com isso. Eu acho que tudo que se fala do Botafogo, você tem que pensar, e o Lyon? E o que aconteceu com o Lyon? O que pode acontecer aqui? Né? Você não sabe o que vai acontecer exatamente. Você pode até projetar, tentar imaginar, mas a certeza ninguém tem. E nem quando vai acontecer, se vai acontecer algo. Então isso não é surpreendente, né? Isso não é surpreendente. Agora, na época em que se alertava para isso, como é o modus operandi, né? Aí vem influenciadores, não sei o quê, não, atacando jornalista, atacando quem faz a matéria, quem faz a crítica, quem faz o comentário. É uma situação constrangedora. E o detalhe, eu não sei até que ponto, não posso afirmar isso, porque como eu vou afirmar? Só posso observar. A atuação domingo contra o Palmeiras foi muito ruim. Tipo, o Palmeiras é para ter vencido o jogo assim, fácil. Só que o Hulk tirou 2 coelhos da cartola com 2 gols de falta. O primeiro foi um absurdo, né? Porque era para o Palmeiras vencer o jogo fácil. 2 coisas que eu acho. Uma, se o Palmeiras fez 3 gols, mas ainda não tem um grande aproveitamento ofensivo, teria feito mais gols, porque o jogo estava bom para o Palmeiras. E o Hulk conseguiu recolocar o time 2 vezes na briga, ainda fez quase o 3º gol no final, na defesa do Everton. Mas o Atlético jogou muito mal. Não sei até que ponto isso está afetando, é possível que sim. Porque foi uma atuação muito fraca, muito abaixo do que aquele time, em tese, pode apresentar. Muitos erros, coletivamente, time muito mal, enfim. Mas é um roteiro mais ou menos esperado. Já se imaginava que problemas o Atlético teria em algum momento, né? Em algum momento. O velho Vamp, é um Atlético Mineiro, eu sou um, tá? Eu esperava que esse Atlético Mineiro fosse decolar quando fosse comprado pelos 3 R's, né? E o Mauro até me dizia, olha, euforia. E eu sempre fui o mais eufórico da mesa. E eu dizia, pô, mas são caras que são torcedores que têm muito dinheiro, né? O Menin, pô, é um dos caras mais ricos do Brasil. Só que é o que o Mauro diz, não quer dizer que ele é rico, que ele vai botar dinheiro de outros negócios dentro do clube. Agora, você esperava uma fase dessa no começo de SAF do Atlético Mineiro? Eu, pelo contrário, sendo sincero, eu esperava que eles fossem contratar pra caramba, fazer timaço. Pô, os caras estão devendo. Jogador querendo sair. O Rony acabou de chegar, pô. Tá querendo sair com rescisão de contrato porque não foi pago. Aí, claro, agora o Atlético Mineiro já convenceu o Rony a ficar. Mas estava decidido que ele ia sair. Ô, Tico, não esperava, e ontem quando pipocou isso tudo, né, o Atlético joga hoje à noite pela Sul-Americana. Olha, você falando assim, esperava que contratou. O Júlio Santos não sai barato do Botafogo, chega com status de ídolo, né? Campeão da Libertadores e um dos artilheiros da Libertadores. Chega agora, tem o Dudu, que saiu do rival aí. A gente tá esquecendo, veio o Coelho do Atlético, né? Do Atlético Paranaense. Você tem o Scarpa, que não é barato. O Igor Gomes também se manifestou. Engraçado que foi Rony, Igor Gomes, né, que eu tava lendo, Gabriel Menino. A base do Palmeiras, Scarpa. Você tem... Tô falando agora de plantel. Você tem um Hulk. Não é o meio campo para frente do Atlético é só jogadores interessantes.
que jogaram nas outras equipes muito bem. Agora, assim, do meio para trás, eu estava vendo uma coisa, que eu falo assim, eu tenho um negócio de louco na bola. Por exemplo, ó, o Gabriel Menino toma um cartão com 10 minutos de jogo diante do Palmeiras. Durante o decorrer do primeiro tempo, ele faz uma falta que o juiz poderia ter expulso ele. O juiz não expulsou ele. Com 29 minutos do primeiro tempo, o Cuca tira ele e bota o Rômulo. O Rômulo, na primeira bola que vai, faz uma falta. Já toma amarelo. Na segunda bola que ele vai, ele faz outra falta que o Piquerez bateu. O Piquerez bateu, ele já podia ser expulso também. O juiz segurou. O terceiro gol do Palmeiras sai de uma falha dele, que ele queria a falta do Tigrinho, que não foi nada. Então aquele negócio da bola assim, ó, vou tirar o cara, vou arrancar o cara do jogo porque já tem cartão amarelo. Acabou o quê? O Cuca deixando um reserva. Nem sempre funciona. Pendurado, nem sempre funciona, pendurado. Mas assim, o meio campo para trás do Atlético é doloroso. O Arana não tá jogando aquele futebol que se jogava, que levava ele à seleção. O Alonso ainda tenta segurar a onda. Mas o Lianco, né? Que joga com ele. O Lianco tá achando que tá jogando futebol amador. Quer dar porrada em todo mundo. Tem cartão amarelo, os jogos são vistos, tem VAR, tem tudo. O Natanael foi contratado, ainda não engatou, né? O Gabriel Menino vai ter a oportunidade agora de ser titular. O Franco a gente já conhece, de outros carnavais. Joga bem, mas tá jogando mal demais mesmo. Se não é o Hulk para carregar esse time e tentar alguma coisa ainda na bola parada. No jogo contra o Bahia, o Hulk faz o gol de córner. A jogada tá tudo saindo com o Hulk de bola parada. O Atlético não cria na frente com jogadores importantes. Jogadores que vinham, não é que vinha em baixa, não. O Júlio Santos é contratado do Botafogo, artilheiro da Libertadores. Chega com pompa de ídolo, de jogador importante. O Coelho, Cuca pede, tira do Atlético Paranaense que foi rebaixado. O Dudu sai de um rival para fazer uma fumaça. O Scarpa, a gente, tá bem longe daquele Scarpa que a gente conhece. E o Rony, né, saiu por cima, a Leila até falou, não, vai sair bem, saiu bem, não saiu obrigado, tá tranquilo, mas muita baixa produção do Atlético Mineiro na parte ofensiva. O Cuca tem que dar um jeito nisso aí. Tá muito longe mesmo. Eu vi 2 jogos contra o Bahia, contra o Atlético e contra o Palmeiras. Se não é o Hulk que carrega esse piano aí, com tantos jogadores importantes, tá difícil. E no meio tem Igor Gomes, tem Gabriel Menino, tem um menino também que foi do Palmeiras lá, que estava até de titular, que foi com o Gabriel Menino. Patrick? O Patrick também. Então, não tá jogando nada mesmo, não. E essa crise financeira, ninguém acreditou. Pô, os 3 MM lá, rico pra caramba, emprestava dinheiro antes, quando o Galo tava com dificuldade. Agora que são donos, tem família. Opa, você comprou, mas não vai mexer no nosso patrimônio, não. Tenta recuperar, fazendo dinheiro dentro da própria competição. Mas tem uma coisa, viu, Van Pilhar, Mauro? É o seguinte, quando a gente pensar em Atlético Mineiro, convém acompanhar também com muita calma o noticiário que cerca a história do Banco Master. O dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, ele agora é um investidor do Atlético Mineiro também. E o Banco Master também está todo enrolado aí, né? O presidente do Cuiabá falou. Então, exatamente. Como chama o BRB, o banco lá de Brasília está comprando um pedaço. Aí o Banco Central está em cima, tem algumas operações lá que são bastante esquisitas e tal. Então, ele é um investidor do Galo. Ora, se ele está sendo pressionado a tapar um buraco lá no banco dele, como é que agora vai tirar dinheiro do bolso também para colocar mais grana no Galo? Não vai. Então, veja, o Atlético Mineiro acordou desse conto de fadas aí e tal e caiu na real. Ou seja, tem uma dívida de 1,4 bilhão, uma dívida maior do que era no momento em que esses investidores constituíram a SAF e acabaram arrematando o clube. Então,
não há, assim, no curto prazo, nenhuma outra solução que não seja os investidores colocarem mais dinheiro no bolso. Por quê? Porque o Atlético não está fazendo receita suficiente para dar conta dos seus custos, que são muito altos. Resolveu investir num elenco estelar. Para que vai contratar o Dudu? Dudu ele não vinha jogando no Palmeiras, ele não jogou no Cruzeiro. Será que por um passe de mágica, um milagre, ele vai se tornar de novo um grande jogador no Atlético? Aí eu acho que é dedo do Cuca, aí acho que foi coisa... Então, mas não pode fazer esse tipo de investimento agora, no momento em que a situação é tão crítica. Então, aí acaba resultando nisso que a gente viu ontem, jogador procurando lá a justiça, tomando medidas até para, enfim, medidas radicais, como, por exemplo, a ruptura, né? Enfim, a rescisão de contrato, depois voltaram atrás. O fato é que a situação é muito complicada e aí a gente volta para o tema SAF. Muita gente procurou a SAF, procurou essa alternativa, porque já não via mais nenhuma outra solução para os seus endividamentos bilionários. Clube de futebol que tinha receita de 300, 400 milhões por ano, devendo um bi, ele não ia para lugar nenhum, óbvio. Aí procurou-se essa solução. Agora, SAF é como uma empresa. Você vai, enfim, você tem banco que dá bilhões de lucro e você tem banco que quebra. Não é uma garantia de que, nossa, vai agora alcançar o paraíso porque virou SAF. Não é assim. A gente vai ver sempre algumas que vão dar certo e outras não. Então, pelo jeito, o Atlético vai, mais uma vez, depender de investidor tirando dinheiro do bolso para colocar o negócio funcionar. Porque o clube, a empresa por si só, ela não vai dar conta de se tornar, no curto prazo, uma empresa rentável. É uma incógnita para mim, SAF no futebol brasileiro, de verdade. Porque no Botafogo ela dá resultado, mas a gente não sabe até quando. No Cruzeiro ela começou a dar, né? Mas também, será que a longo prazo vai dar certo? Porque para mim são as duas mais bem-sucedidas, né? Por enquanto. O Botafogo conquistou Libertadores e Brasileiro não conquistava mais nada. Cruzeiro, o cara está conseguindo ressuscitar um clube que estava destruído. Só que aí tem o Bahia também, que vai bem, mas eu acho que é abaixo de Botafogo e Cruzeiro. Tem o Fortaleza, que também entrou numa certa decadência agora. E é isso, né, gente? Desses grandes clubes que a gente está falando, são esses quatro. O Vasco, que deu errado, e o Atlético Mineiro, eu esqueci algum. Tem o Red Bull Bragantino, mas que já surgiu como uma SAF, que também deu certo. Estou esquecendo algum, não? Não, o Vasco está mal, o Fluminense que está em processo aí, né? Enfim. Aí tem outros conversando. Não, então, tá aí, enfim, conversando e tal, discutindo possibilidades. O Curitiba, o América Mineiro, aí tem alguns na Série B, né? Mas veja, o que o torcedor precisa entender é que se tornar SAF não significa que automaticamente o seu clube vai mudar de padrão e vai se tornar uma potência do futebol. Não é assim. Até porque vários desses aí que você citou se tornaram SAF porque eles estavam falidos. Então, é quase que como uma situação de desespero, né? Alguém arremata... Salva-vidas. Sobrou. Ué. Você sabe, enfim, você não tem certeza nenhuma. Ô Mauro, o clube deve, uma empresa qualquer, ela deve 1 bi. Ela faz 300 de receita por ano. Qual a garantia que você vai ter que esse negócio vai ser um negócio sustentável? Sim. Então não tem mágica, né? Se você conseguir reduzir o custo da empresa para 2/3 e separar 100 para quitar essa dívida, quantos anos levaria só para quitar essa dívida? Só para trabalhar. Ou se não, para quitar, para se aproximar da quitação, para você trabalhar com uma dívida controlada, né? Uma dívida compatível com o faturamento. É um buraco... Aí o torcedor vai comprar essa ideia. Isso. Quantos anos, né? Então. Ficar ali... Imagina, que tirasse 100 por mês, 10 anos, mas tem os juros. E outra coisa, dívida não é um negócio estático, é dívida de curto prazo, dívida de longo prazo. Pelo que eu estou sabendo, a dívida de curto prazo do Galo é enorme.
Quer dizer, dívida que você tem que pagar nos próximos meses. Negócio do estádio também, né, Mauro? O presidente do Cuiabá está cobrando o Galo também, porque tem a história do Davidson. Sim, exato. Já saiu e ele está cobrando. O jogador bateu, já foi embora. Né? E você vê, aí tem outro aspecto que não é falado, é pouco falado, deveria ser mais falado, que é o aspecto esportivo. Times sem condição financeira competem com outros que trabalham de forma organizada, montam elencos, ganham títulos, depois eles mergulham no buraco, mas o título fica. Isso foi com o Cruzeiro lá atrás, antes do Cruzeiro quebrar. Sim. Ele não tinha condições de ter aquele time. E outra coisa, essa avaliação, olhando só para resultado, como fez agora o Thiago, eu acho muito pouco. Porque você tem que olhar o todo. Qual é a sustentabilidade desse projeto? O próprio Cruzeiro. Quem resgatou o Cruzeiro inicialmente foi o Ronaldo. Pegou na Série B, voltou, deu uma roubada na casa, cortou custo. Então, quando o atual dono do Cruzeiro pegou o Cruzeiro e comprou do Ronaldo, ele já não pegou o Cruzeiro arrebentado, pegou o Cruzeiro já mais estruturado, né? Mas sem capacidade de investimento do elenco. Ele traz vários jogadores caros. Esse dinheiro vem de onde? É a receita do Cruzeiro? Claro que não. O Cruzeiro tem dívida. O Cruzeiro tem problemas ainda. Não saneou todos os problemas. Mas ele vai lá e contrata jogadores. O Cruzeiro depende do que hoje? De uma pessoa. Vejam como é frágil. Uma pessoa. Se essa pessoa amanhã não quiser mais, ou se essa pessoa amanhã não estiver mais entre nós, ou acontecer, sei lá, qualquer coisa, que pode acontecer com qualquer um de nós, e aí? Como é que faz? Será que a família vai manter o investimento? Uma pergunta que você pode fazer. Se um dia o dono do clube não estiver mais aqui, os herdeiros vão querer manter? Se você é um herdeiro, você vai concordar em pagar um salário astronômico por um Gabriel Barbosa de um dinheiro que é seu, que você é herdeiro, por exemplo? Eu não sei, tenho a menor ideia. Estou dando aqui uma hipótese. Eu quero dizer o seguinte, o time, ele não gera uma receita que dê para equilibrar as finanças, pagar aquele passivo, quitar aquele passivo e ter grandes jogadores. Porque a SAF permite isso. O único que eu saiba, posso estar mal informado, que acertou realmente as contas foi o Bahia. Que pertence lá ao Grupo City, que é um negócio um pouco diferente. Projeto de longo prazo. Né? Tem um projeto de longo prazo. Mas tem outro detalhe. Qual é o clube do Grupo City que é competitivo lá em cima? Só um. Oi? Acho que tem o Red Bull Bragantino também, né? Sim, mas aí não foi SAF, né? Foi um outro modelo, né? Eles compraram o clube, é uma outra situação. É pré-era SAF. Mas eu quero dizer o seguinte, o próprio Bahia. O Bahia monta os times mais fortes. Mas o Bahia não briga para ser campeão brasileiro até agora. Não é eliminado ontem de uma competição que ele pode ganhar. Da Sul-Americana. Exatamente, tem 4 competições, ontem acabou perdendo, ele é bem eliminado. O América jogou melhor. Né? Mas o único clube do Grupo City que briga por títulos é o Manchester City. Pode ver, todos os demais são times periféricos ali, meio de tabela, final de tabela. Eles usam ali, pega jogador, leva jogador, contrata, tudo revela, compra, né? O Bahia está num posto mais assim, intermediário, eu diria. Não está lá embaixo, mas também ele não briga lá no topo. Ele não tem um elenco tão forte assim. Diferente do Red Bull Bragantino, que os outros vestem mais lá para ganhar do que aqui, né? Sim. Né? Sim. O Leipzig. Exato. Figura da Liga dos Campeões. Sim. E o da Áustria, que é o primeiro, né? Que é o primeiro deles, é o mais competitivo dentro do seu país. Então, tem vários modelos, né? Tem vários modelos. Agora, a questão é a sustentabilidade. Você pode, durante 1 ano, 2 anos, sustentar. Se os donos do Atlético bancaram o time campeão brasileiro da Copa do Brasil e Mineiro em 2021 e hoje não está acontecendo, quem me garante que o Cruzeiro daqui a 2, 3 anos vai estar igual? Não sei. Então, hoje eu conversei com o Pelaipe no canal, e aí o Pelaipe falando um pouco sobre o projeto lá do Cruzeiro, o filho do Pedrinho, hoje que é o principal executivo lá do clube, mas é aquela coisa. Então tem um dono, uma família que toca o clube e investiu. Agora, vamos imaginar que daqui 1 ano, 2, 3, bom, olha, beleza, a gente gosta muito do clube, colocamos o clube em pé e tal, mas agora nós vamos vender. Agora a gente vai se retirar do negócio. Como é que vai fazer? Primeiro, você vai encontrar algum outro interessado com a mesma disposição de manter o Cruzeiro como um clube verdadeiramente de elite, ou vai ser um investidor, por exemplo, modelo City aqui? Eu vou comprar, me contento lá com uma posição intermediária para fazer jogador, uma vaguinha em Libertador. Qual vai ser o projeto? Um cara muito bom que apareceu com a matriz. Isso, exatamente. Tem isso também, né? Ele pode fazer jogador jovem aqui e vender. Aquele que a matriz não tem
interesse agora, posso encaixar aqui um tempo. Lógico, para ter rodagem. Me surpreende isso tudo, Mauro. A gente pega assim, a gente falou da SAF do Cruzeiro, estamos falando da SAF do Vasco. É o valor da SAF. Não pode um Cruzeiro valer um Estevão. Isso não entra na minha cabeça. Um Cruzeiro valer um Estevão e um Hendrick. Onde você tem sub-15, 17, 20, você tem a base. Porque se você pegar o valor da venda do Hendrick e do Estevão, você compra o Cruzeiro. Olha como foram mal administrados esses clubes. Pô, e não é pagando à vista, não. Quando o Ronaldo compra, era 40 milhões por ano, né? Em 10 anos. Era diluído, Ele nem ficou tanto tempo. Uma vez, eu estava conversando com o Guilherme Belintani quando ele ainda era presidente do Bahia. Ele falou, tem uma coisa que é desproporcional e desonesta no futebol brasileiro, que é assim, se você quiser sanear realmente um clube, você vai ter sempre desvantagem em relação a muitos dos seus concorrentes. Por quê? Porque eu não posso chegar lá, o meu clube está endividado. Nós temos um monte de conta em atraso. Então, eu não vou poder chegar e pagar 1 milhão pelo atacante Joãozinho, porque não é compatível com a minha realidade hoje. Só que tem clube que está na mesma realidade econômica que eu e vai lá e paga. Sim. Só que ele está aumentando a dívida e dane-se, só que tecnicamente ele está no curto prazo dando uma vantagem em relação a nós. Sim, esse é o problema. Então, é um modelo que ele, de forma alguma, privilegia aquele que é mais responsável. O irresponsável pode jogar para a torcida. É o Corinthians. Sim, é o Corinthians versus o Cuiabá. Cuiabá caiu e o Corinthians usou um jogador pelo qual não pagou até hoje. Pagou agora uma parcela, né? O CNRD ainda parcelou em 24 meses. 24 Olha que loucura. O clube que anda na linha, ele vai gastar o que ele pode, ele corre o risco de um rebaixamento, o outro vai gastando como se não houvesse amanhã. Claro que lá na frente vai ter problemas maiores, mas enquanto isso não acontece, enquanto não chega o colapso financeiro, a questão é essa, chega uma hora que tem um colapso financeiro. O Atlético parece estar se aproximando disso, se caso não tenha um socorro. Ele não consegue pagar as contas, salário, nada, né? É o cara que, de repente, o salário dele chega na conta e ele já tem uma dívida de cheque especial, cartão de crédito, que já raspa o salário dele inteiro. Então, assim, no dia 5, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, mas ele tem um aluguel, ele tem um condomínio, ele tem a escola do filho, ele tem o plano de saúde, ele tem o seguro do carro, ele tem carro, né? Ele tem o seguro do carro, ele tem que comer, ele tem que se alimentar. Então ele tem vários boletos ali e ele não tem nada. Esse é o colapso financeiro. O dinheiro, como aquela frase clássica do Márcio Braga, acabou o dinheiro. Não acabou o dinheiro, mas acabou no dia do pagamento. Já gerou, bateu, o dinheiro caiu na conta e já raspa. Fica sem nada. Como é que você faz? Como é que você vive? Aí você faz o quê? Pega emprestado com alguém. Se você já pegou emprestado com um banco, cartão de crédito, pegou emprestado com um parente, não pagou, você pega com a agiota, putz, aí ficou pior ainda, né? Fica mais complicado ainda. Imagina a vida de um cidadão. É isso. Aí o cara faz o quê? Ele vende o carro. Mas não resolve o problema, que ele vende o carro a preço de banana, porque ele está desesperado, com a corda no pescoço, o comprador sabe disso. Com aquele dinheiro ele consegue, de repente, sobreviver 1, 2 meses ali, pagando as contas ali, né? Da comida e tal, a luz para não cortar, e vai embora. Mas aí vendeu já o carro, acabou. Eu lembro que o Atlético, havia um momento que os torcedores, quando a gente falava da dívida do Atlético, não, nós temos um shopping. E agora? Tinha. E agora? É o caso, você vendeu o carro, gastou o dinheiro em 1, 2 meses ali, ou 3, né? Para sobreviver, mas agora nem o carro você tem mais para vender. E a dívida ficou maior. Então você não sai do buraco, Agora, se houvesse fair play financeiro, esse clube que quer se organizar, ele ia pensar, não, eu vou me organizar, estou fazendo direitinho, mas os outros não podem gastar mais do que arrecada, senão eles perdem pontos e são rebaixados. Mas não tem. Não que o fair play financeiro resolva, não, porque os caras conseguem dar várias pedaladas na Europa lá, né? Vai de mestre, tem polêmica com isso. Acabamos de falar da questão da França. Se fosse levado ao pé da letra ali, rigoroso, não ia cair. Encontraram lá um acordo, fizeram um acordo, um grande acordo. Tanto que você acompanhando lá as notícias lá da imprensa local, quando eles demoraram também a cair a ficha, né? Vinha lá, faziam promessas e eles, não sei o quê, disse que vai ser assim, que vai ser assado. Aí teve uma hora que eles perceberam que a vaca estava indo para o brejo, que o leão ia cair. Aí começaram a sair várias reportagens, várias matérias e parecia que não tinha jeito. Fizeram lá um acordo para evitar a queda do time e tal. Ou seja, mesmo com o fair play financeiro, existem situações... A clássica da compra do Mbappé, né? O Mbappé era do Mônaco. O PSG compra o Mbappé, na verdade pega emprestado, aí tem uma cláusula que se fosse rebaixado o PSG, aí teria que pagar, não sei quanto, blá.
uma maneira de não... O Alcaraz agora, o Flamengo emprestou ao Everton Alcaraz no começo do ano, porque o Everton não podia comprar o jogador por conta do fair play financeiro. Então ele pegou emprestado com um compromisso de compra mediante atingir metas. Aí ele não atingiu todas, faltou uma ou outra meta lá, mas compraram a si mesmo. Ou seja, eles queriam o jogador o tempo todo. O normal seria em janeiro já comprar, mas por conta do fair play financeiro não deixa de ser um jeitinho inglês aí, para você... Reforçaram, o time brigava para não cair. Com a chegada dele, mais um ou outro ali, eles conseguiram o quê? Dar uma reagida, passaram longe do rebaixamento, mas será que o time cairia? Então, assim, é legal no caso, eu digo, brechas existem até, onde tem fair play financeiro, para você tentar... aqui não, aqui é uma terra de ninguém, aqui no Brasil você faz qualquer coisa. Não, o time americano lá, o Atlanta, não estava cobrando o Almada? Agora, até outro dia, estava cobrando. Não sei se já pagou agora, não vi mais nenhuma notícia sobre isso. Detalhe, o Almada foi pro Lyon, já está no Atlético de Madrid. Então, E de quem é a dívida do Almada? É da SAF do Botafogo? Se for da SAF do Botafogo, o dinheiro da venda não entrar, como é que fica isso? Então, eu não sei, porque o balanço... Ninguém sabe para onde vai entrar o dinheiro. Isso, e o balanço não saiu até hoje. Talvez só o Atlético de Madrid saiba para quem ele pagou. Como é que alguém pode defender arduamente o modelo SAF no Brasil quando a SAF campeã brasileira e sul-americana, que é a SAF do Botafogo, não publicou balanço? Agora, no dia 31, completam 3 meses do vencimento do prazo, que foi 30 de abril. 3 meses, vai fazer 90 dias daqui a pouco. Todo mundo apresentou. O Atlético Mineiro apresentou com atraso, mas apresentou. O Botafogo não tem balanço, gente. Não publicou, e tudo bem. Aí tem lá medidas punitivas possíveis lá, tá, não aconteceu nada. Segue, tá jogando, tá tudo bem, contratando jogador. Agora, até onde isso vai? Ninguém sabe.